Então, bom, um primeiro aviso é a questão de lista de exercícios, né? Acho que disseram que é parte fundamental dessa escola que vocês trabalhem, né? E certamente aumenta muito o aprendizado, né? Se você, além de apenas ouvir, você também trabalha um pouco, né? Então, eu estou um pouco atrasado com isso, mas hoje eu vou dar um jeito de deixar uma lista com alguns exercícios. Vão ser exercícios basicamente revisão, algumas coisinhas de mecânica quântica, algumas coisas que eu falei aqui, que eu não provei e que não é difícil de provar, né, para vocês praticarem um pouco de mecânica quântica, e algumas coisas de relatividade também que eu não vou mostrar aqui explicitamente. Então, dependendo dos cursos que vocês já tenham feito, vocês olhem para a lista e já fizeram aquilo, não precisa nem fazer. Né? Mas, para quem não fez um curso completo de relatividade, mecânica quântica, pode ser interessante tentar trabalhar nela. Tá? Eu sei que também na sexta-feira, né, a aula vai ser uma aula de exercícios, né? Então aí possivelmente eu vou poder tirar dúvidas, podem trabalhar mais sobre esses exercícios. Eu vou disponibilizar isso. Me disseram que tem uma pasta no Xerox que eu posso deixar lá e vocês podem tirar cópia. De qualquer forma, eu vou deixar também na minha página. Então, você pode anotar minha página. Acho que é sites.googlepages.com/site/meu nome. Tá? Aí eu vou, hoje à tarde, eu vou ver se eu jogo essa lista lá, para quem não conseguir pegar no Xerox aí, por alguma razão. A aula de ontem foi uma brevíssima revisão de algumas coisas e uma tentativa de motivação, uma tentativa de convencê-los de por que é inevitável e por que a gente quer estudar teoria quântica de campos. Ficou alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa da aula de ontem? Tudo ok? A aula de hoje, e possivelmente pelo menos parte da aula de amanhã, vão ser aulas basicamente de revisão, dependendo de como é a formação de vocês. Ou vai ser revisão de coisas que vocês já aprenderam, ou revisão de coisas que vocês não aprenderam ainda. Eu vou falar muito brevemente das coisas principais que a gente precisa. E as duas delas são óbvias, são mecânica quântica e relatividade. Se eu digo que teoria quântica de campos é a união, digamos, da relatividade restrita e da mecânica quântica, eu tenho que conhecer pelo menos um pouco dessas duas coisas para poder começar a entender teoria quântica de campos. Então eu vou relembrar um pouquinho do que são essas teorias e no meio do caminho vou também relembrar uma série de algumas notações e certas ferramentas matemáticas que eu vou precisar. Muitas das coisas que eu vou fazer aqui em 10 minutos, 15 minutos, foram feitas com mais detalhes no curso de teoria clássica de campos, do professor Rivelis, da primeira escola, que está disponível online, e também quem quiser copiar tem aqui os vídeos, eu posso dar cópia. Então, em várias ocasiões eu vou, entre hoje e amanhã, eu vou dizer, vejam tal aula do curso do professor Rivelis. E quem na verdade dispor do tempo, pode de vez assistir as 3 primeiras aulas do curso dele, que basicamente revisam o núcleo do que eu vou precisar aqui. Então quem tiver essa disposição, esse tempo de assistir as 3 primeiras aulas dele, por exemplo, já vai ajudar bastante, certo? Outra coisa que eu vou também tocar en passant hoje vai ser a teoria de grupos, que é um elemento, eu considero fundamental na formação matemática de um bom físico, certamente de um bom físico teórico, ele tem que conhecer a teoria de grupos.
E também tem o curso de teoria de grupos disponível online. Agora não lembro de qual escola também. Ok. Tudo bem? Esse é o plano para hoje e possivelmente amanhã também. Eu vou no certa velocidade, vocês me avisam se eu estou indo muito devagar ou muito rápido, certo? Então, vou começar com o curso de mecânica quântica em 20 minutos. Quer dizer, é só eu citar aqui as coisas fundamentais de mecânica quântica que eu vou precisar. A mecânica quântica, então, ela foi... o começo da história dela remonta ao comecinho do século XX. Uma teoria que levou 2, quase 3 décadas para chegar à sua formulação madura. O que não surpreende, porque é uma teoria que explica o comportamento de objetos que estão fora da nossa percepção cotidiana. Na verdade, nosso cérebro, que está programado para entender bem o comportamento de objetos com os quais a gente lida diariamente, tem até dificuldade para acompanhar ou compreender ou até aceitar o comportamento de objetos quânticos. Mas o fato é que eles se comportam assim, e a mecânica quântica é a teoria que é capaz de descrever esses objetos. Não muito surpreendente é o fato de que a mecânica quântica é uma teoria abstrata. É uma teoria bastante mais abstrata que a mecânica clássica. Com mecânica clássica, você enxerga muito mais facilmente as coisas que acontecem. De novo, não é surpreendente, porque a gente está mergulhado na mecânica clássica todo dia, né? A mecânica quântica não, é um formalismo matemático muito bem definido, mas que ele lida com objetos que estão fora da nossa percepção cotidiana. Então, natural que ela seja mais abstrata. Então, quais os elementos fundamentais da mecânica quântica? Primeira, a noção de estado. Eu tenho um sistema quântico, a ele eu vou associar a noção de estado. E a caracterização de um estado em certo sistema quântico, basicamente é a caracterização de toda a informação que é experimentalmente obtível a partir daquele sistema. Conhecer o estado de um átomo, por exemplo, quer dizer que você conhece, você conhece todos os resultados de qualquer possível experimento que você vai fazer com ele. Quer dizer, toda a informação experimental que for possível tirar daquele átomo, você conhece. Então, você conhece o estado dele. Essa é uma forma de dizer o que é estado. E essa ideia, então, esse conceito físico de estado, ele é representado no formalismo matemático da mecânica quântica pela noção de um vetor de estados. Então, a mecânica quântica é uma teoria linear. Ela diz que a cada estado corresponde essencialmente um vetor, na verdade, uma série de sutilezas que eu vou pular aqui, tá? Esse vetor, na verdade, é o que eu chamo de um raio, porque a fase não está definida, mas tudo bem. Deixa assim. Por simplicidade, vamos dizer que é um vetor que pertence a um certo espaço linear vetorial. Então, a álgebra linear é uma ferramenta fundamental para a mecânica quântica, porque a característica mais fundamental, digamos, que é o estado do sistema quântico, é representado justamente por um objeto que é um vetor, que ele pertence a um espaço linear vetorial, que eu vou chamar de H, porque é chamado de espaço de Hilbert, porque ele tem uma série de propriedades que o caracteriza como espaço de Hilbert, que eu não vou citar aqui. Tudo bem? Agora, outra questão essencial é a de observável. Observável é uma grandeza que eu posso, em princípio, medir de alguma forma. Certo? Então, isso são os números, digamos, que eu vou obter de algum experimento. E, matematicamente, eu represento um observável físico por um operador posso chamar de chapéu. Chapéu é para lembrar que é um operador. Opa. Você fala, eu não falo que
você passar uma lista de presença. Aí você passa. Tá. Pede pra eles colocarem o nome e assinatura. Bom, foi pedido para passar uma lista de presença. Eu já vou passando aqui então. Escrevam o nome. Vamos passando, depois passo para frente que eu pego depois. Então, observável corresponde a um operador. Um operador definido em H leva em H. Ou seja, é um operador que pega um vetor, faz alguma modificação nele e dá outro, como resposta, outro vetor que também pertence ao espaço de estados. E a propriedade fundamental desse operador é que ele tem que ser aquilo que se chama de operador autoadjunto, ou hermitiano, sendo que hermitiano e autoadjuntos não são sinônimos, mas, de novo, deixando os detalhes técnicos de lado, eu vou tratar como se fossem sinônimos. Então, basicamente, o complexo, o complexo conjugado do vetor, que a gente chama de o adjunto dele é ele mesmo. Essencialmente, isso é a propriedade fundamental que o operador tem que ter para ser um observável físico. Isso aí garante que os resultados experimentais que você obtém são números reais. E é uma coisa, enfim, é um fato físico que qualquer experiência que você vai fazer, por princípio, vai ter que sair um número real. A gente não conhece nenhum aparelho que mede um número complexo. A teoria quântica é uma teoria... escapou o nome agora. Probabilística. Ela muitas vezes não prevê o resultado exato de um experimento, porque um experimento nem sempre, dado o mesmo estado físico, você faz um experimento, nem sempre vai sair o mesmo resultado. Essa é uma coisa das mais perturbadoras da mecânica quântica, mas é um fato. Você tem um sistema quântico, um certo estado físico, você mede a posição dele, dá aqui. Se você, digamos que você possa voltar no tempo, repetir o experimento, exatamente as mesmas condições, exatamente no mesmo estado físico, a posição vai dar aqui. Repete, vai dar aqui. E assim por diante. Então, na verdade, o que você prevê é a probabilidade de encontrar tal valor para a medida que você está fazendo. Em outras palavras, o máximo que você consegue fazer na realidade é você, por exemplo, repetir muitas vezes um experimento e achar o valor médio daquela grandeza que você está medindo. Então, isso leva à ideia de valor esperado. Aí, valor esperado de um certo observável, que você está medindo, é operação de produto interno, um bracket, que chama. Você tem que fazer um produto interno entre o vetor de estado e seu adjunto. Quem não viu um curso mais avançado de mecânica quântica, talvez não sabe o que é isso, talvez não vai fazer tanta falta no meu curso, mas para quem sabe, isso aqui é o valor esperado desse observável para esse estado quântico. Se você repetir a operação de medir esse observável muitas vezes, esse aí vai ser o valor esperado, o valor médio que vai sair daí. E por fim, também vou falar da questão da evolução temporal. O sistema quântico evolui com o tempo. Então, os resultados das medidas mudam com o tempo e tem que ter uma coisa que controla isso. E quem controla a evolução temporal na mecânica quântica é um operador especial que é hamiltoniano. Operador H. E quem rege a evolução temporal é uma equação chamada equação de Schrödinger, que diz que a derivada temporal do vetor de estado, com esse acortado aqui na frente, é dada simplesmente por operador hamiltoniano atuando nesse estado. Então, o operador hamiltoniano atuando no estado dá a derivada temporal no estado. Então, é esse princípio fundamental, que não é nada mais do que a equação de Schrödinger, escrita de forma abstrata, rege a evolução temporal na mecânica quântica. Essa não é a única forma de escrever a evolução temporal na mecânica quântica, tem outras, mas essa é suficiente. Essa é a ideia básica.
Outra ideia básica, que também é bom a gente manter em mente, é que é o seguinte, né? Isso aqui é um esquema conceitual. Eu tenho uma série de elementos matemáticos para tratar um sistema quântico. Eu tenho que ter o espaço de estados, um espaço linear vetorial, né? E tenho operadores que representam as grandezas que eu meço. A questão é, dado um certo sistema físico, quero um certo átomo, como que eu construo, como que eu encontro qual é o espaço de estados, né? E quais operadores correspondem a certos números, certas observações que eu quero fazer sobre esse átomo. Ou seja, em termos concretos, né? Como que eu realizo isso daqui? Como que eu realmente... aqui eu estou dizendo que uma teoria quântica, que uma descrição quântica de um certo sistema tem que ter esses elementos. Mas como que eu construo esses elementos, efetivamente? E esse é um problema que a gente chama de problema de quantização. E geralmente, a maior parte das vezes, você não começa o dia tirando uma teoria quântica da cachola, dizendo assim, esse é meu estado de estados, meu espaço de estados, esses são meus operadores. Ponto. Geralmente você trabalha um pouco mais. A maior parte das vezes o que você faz é você parte de uma teoria clássica. Uma teoria clássica, bem conhecida, e tenta, a partir dela, construir uma teoria quântica. Um dos motivos por isso é feito é... Bom, primeiro porque a gente conhece geralmente as descrições clássicas para a maior parte dos sistemas. Então, fazer isso, você tem um hint, né, uma dica de como vai ser a descrição quântica. E também porque a descrição quântica, num certo limite, tem que entender a clássica. Então, é natural você tentar construir a descrição quântica de uma forma associada, né, com a descrição clássica. Mas o fato é que a maior parte dos sistemas quânticos a gente estuda, a gente chega a eles após o processo de quantização. Ou seja, a gente diz, considera tal teoria clássica, que descreve certas situações para objetos macroscópicos. Agora vamos dizer que eu vou querer ver a mesma teoria aplicada para um átomo, uma partícula quântica. Então eu vou quantizar essa teoria clássica. É isso que nós vamos fazer com o campo. Nós vamos partir de uma teoria clássica de campos e vamos quantizá-la. E tem pelo menos duas formas muito bem estabelecidas de fazer a quantização: a canônica e a funcional. A funcional é muito mais simples para calcular. Então, em teorias de campos complexas, você é quase obrigado a usar a quantização funcional para conseguir calcular alguma coisa. Senão é muito complicado. No entanto, existe uma outra quantização, que foi a primeira que foi descoberta, aquela que foi descoberta no século XX, que é a chamada quantização canônica. Que tem mais a ver com a forma como a gente aprende mecânica quântica. Por isso ela é mais simples de entender, digamos assim, de acompanhar. Apenas para um estudante que conhece mecânica quântica a nível mais elementar. Por isso eu vou usar o processo de quantização canônica para quantizar o campo. O processo de quantização canônica, ele parte da formulação hamiltoniana da teoria clássica. Ontem acho que eu perguntei e a maior parte falou que já conhecia. Apenas uma ideia do que é formulação lagrangiana e formulação hamiltoniana de mecânica. Isso é verdade? Eu vejo mais sims do que não. Então, se alguém quiser fazer um não desesperado, essa é a hora. Bom, para quem não sabe, no final da aula 1 do Riveles, e também no começo da aula 2, ele faz uma brevíssima revisão do que é a formulação lagrangiana e hamiltoniana. Então, já pode ser o primeiro exercício, vocês darem um jeito de até amanhã assistirem isso. Certo? Então, quem não entender agora, com essas introdução aí da aula do Riveles, vai entender amanhã. Mas o fato é que o processo de quantização canônica começa a partir da hamiltoniana clássica. A hamiltoniana clássica é uma função H, e ela é função das posições
que eu represento por QI, né, onde I é o índice de posição, pode ser x1, x2, x3, né, mas um dos poderes do formalismo é que não precisa ser só uma posição cartesiana. Pode ser θ1, θ2, θ3, pode ser quaisquer coordenadas que eu use, né, para escrever o sistema. Das posições e dos momentos. Onde, de novo, esses momentos podem ser o momento linear, né, px, py, pz, mas podem ser também coisas mais gerais. Por exemplo, momento angular, se eu estiver lidando com ângulos, assim por diante. O fato é que eu sempre tenho coordenadas e momentos associados a ela. E essa função hamiltoniana, ela é essencialmente, em boa parte dos casos de interesse, ela é nada mais do que energia mecânica total do sistema. Energia cinética mais energia potencial. Tem detalhes técnicos aí, mas tudo bem. Então, a mecânica hamiltoniana você que escreve as equações de Newton, ou seja, toda a mecânica clássica, em termos dessa função aqui, da função hamiltoniana. E a função hamiltoniana, ela rege. Umas coisas bonitas do formalismo hamiltoniano da mecânica clássica é que você enxerga que a função hamiltoniana ela gera, digamos, a evolução temporal do sistema. A forma mais simples de ver isso é quando você introduz aqui um objeto chamado Poisson bracket. Poisson bracket é o seguinte: você tem duas funções. F, que é a função de QI e PI. E uma outra função G, por exemplo, que também é a função de QI e PI. O Poisson bracket é o seguinte: eu vou pegar, vai ser uma soma de termos para cada i, de 1 até o número de coordenadas que eu tenho, certo? E para cada coordenada eu faço a seguinte combinação: derivada parcial de f com respeito a essa coordenada, vezes derivada parcial de g com respeito a momento, menos o termo trocado, df derivada ao momento, dg derivada coordenada. Então, é uma combinação complicada de derivadas. O fato é que esse Poisson bracket tem uma série de propriedades, certo? Ele é antissimétrico, por exemplo, ele é linear. Se eu coloco aqui uma soma de coisas, a soma abre, porque as derivadas são lineares. E aí, enfim, a equação dinâmica da mecânica clássica nesse formalismo diz simplesmente que se eu tenho uma função que depende de QI, PI e do tempo, então... Não, aqui na verdade eu vou deixar só assim. Eu tenho, na verdade, uma coisa... O seguinte, eu tenho o QI e o PI dependem do tempo. Vou deixar assim, que é o caso mais usual. A derivada temporal dessa função era dada pelo Poisson bracket de a função com a hamiltoniana. Agora eu não lembro a ordem aqui. Não é se é F com H ou H com F. Eu dei esse curso há pouco tempo, mas a memória humana é uma coisa extraordinária, né? Então deixa assim. Enfim. Então quer dizer que tem um sinal mais ou menos aqui, não lembro agora. Então a função hamiltoniana ela controla a evolução temporal através desse Poisson bracket. Então isso aqui seria a descrição clássica hamiltoniana de um dado sistema. Esse sistema pode ser uma partícula, pode ser um sistema de partículas, pode ter as mais variadas forças lá dentro, certo? E uma vez que você tem isso daqui, certo? E é um procedimento standard que você aprende nos cursos de mecânica clássica, partir de uma lei de Newton, até você pode partir de lá, e como você ir construindo até chegar a essa descrição. Então, qualquer sistema clássico conhecido, você pode chegar a essa descrição hamiltoniana. Aí, como que é o processo de quantização canônica? Se você tem a hamiltoniana e você conhece os Poisson brackets, o que você faz é o seguinte: você pega a sua hamiltoniana clássica, e
Desculpa, deixa eu mudar a ordem aqui porque eu estou falando as coisas. Você pega as coordenadas e os momentos clássicos e promove eles a operadores QI chapéu, PI chapéu. Então a receita é, para cada coordenada, cada momento da descrição clássica hamiltoniana, você vai ter que ter um operador coordenada e um operador momento, que vai estar associado a eles na descrição quântica. Esses vão ser operadores que atuam em algum espaço de estados que você vai ter que construir. O operador hamiltoniana, a função hamiltoniana, eu também vou promover ela a um operador hamiltoniano. Simplesmente pegando essa função que eu tenho, e onde aparece QI, vou substituir por QI chapéu. E PI por PI chapéu. Onde tem a coordenada, eu coloco o operador coordenada. Então, basicamente, eu só pego um chapéu em cima, né, dessas coordenadas aqui. Salvo sutilezas, é isso que eu faço. E além disso, eu tenho que impor o seguinte. Eu tenho que impor quanto que vale o comutador entre esses operadores básicos que eu coloquei aqui. Então, o comutador de uma coordenada com cada um dos outros operadores momento. Quanto que vale esse comutador? E a receita é que o valor desse comutador ele é exatamente o mesmo valor do Poisson bracket entre essas duas coordenadas, só que multiplicado por IH cortado. Então eu pego essa propriedade, essa combinação toda que eu tenho aqui, em vez de FG, eu coloco QI e PJ. São duas funções particulares que eu posso colocar. Aí calculo o Poisson bracket, dá uma coisa. Eu pego essa coisa, multiplico por IH cortado, e eu vou exigir que isso que eu obtenho como tem que ser o comutador desses dois operadores. E aí que Deus me ajude a conseguir construir um espaço de estados e construir operadores que satisfazem exatamente essas relações de comutação. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo quantizar a teoria. Eu consegui encontrar a teoria quântica, que ela é, digamos, a versão quântica dessa teoria clássica da qual eu parti. Ok? Esse é o processo de quantização. Você parte de uma teoria clássica e vai para a teoria quântica. Então a receita é essa daqui. Promove as coordenadas a operadores e impõe que as relações de comutação venham aqui dos Poisson bracket. E tenta construir explicitamente, mostrar que é possível construir explicitamente esses operadores atuando em algum espaço de estados. Quando você faz isso, você constrói espaço de estados, então você conhece os estados quânticos possíveis desse sistema, e constrói os operadores. Então você sabe calcular os valores esperados, que são resultados dos experimentos que você pode fazer sobre esse sistema. Tá mais ou menos claro? Espero que ficará mais claro quando eu der um exemplo. E eu vou dar, obviamente, o exemplo padrão da física teórica, que é o oscilador harmônico. Imagino que todos, boa parte, pelo menos, já tenha visto o oscilador harmônico resolvido à la equação de Schrödinger. A forma como geralmente você começa a resolver é pegar a equação de Schrödinger, coloca o potencial kx quadrado, um meio de kx quadrado, resolve a equação diferencial. Aí você acha as autofunções, tudo bonitinho. Isso aí está feito no Iceberg, livros elementares. Eu vou fazer aqui um outro procedimento de resolver o oscilador harmônico, que você quem fez um curso completo de mecânica quântica deve ter visto já, que tem mais a ver com esse meu pensamento que está aqui, certo? Eu vou continuar. Se eu continuar para lá, eu vou ter que apagar. Alguém está copiando essa parte aqui? Eu vou apagar então, que eu quero começar esse canto. Então vamos resolver o oscilador harmônico. Essa é uma frase que vocês vão ouvir muitas vezes no seu curso de física. Vamos resolver o oscilador harmônico. E o bonito é que a solução que vocês verão
depois que o professor fala isso, vai se tornar cada vez mais complicado. Quando vocês tiverem doutorado, vamos resolver o oscilador harmônico, quer dizer semanas de contas intensas, e assim é a vida. Então, como que é o oscilador harmônico em uma dimensão? E aqui eu vou passar rápido porque vocês vão resolver isso. Um dos exercícios vai ser fazer as continhas que preenchem todas as etapas que eu estou fazendo aqui, certo? Mas a hamiltoniana do oscilador clássico, ela tem uma posição, que é a posição do oscilador, em torno do ponto de equilíbrio, e um momento, que é o momento associado a ela, momento linear. Aqui no caso eu vou usar o momento linear usual. Então a hamiltoniana, nesse caso, ela é a energia mecânica total, que é P2 sobre 2m, que é energia cinética, mais energia potencial. E essa, ao invés de escrever 1 meio de kx2, eu prefiro escrever como m ômega 2 sobre 2 x2, onde ômega é a raiz de k sobre m. Tá? É 1 meio de kx sobre 2, é só escrever em termos da frequência natural. Esse aqui é a hamiltoniana, o Poisson bracket entre x e p, usando essa expressão que eu acabei de apagar, é elementar você calcular que vê que vai dar 1. Então esse é o Poisson bracket. Então, quantização canônica. Como deve ser a teoria quântica que corresponde a essa teoria clássica que está aqui? Então, como é a teoria quântica que, por exemplo, descreve a posição de uma partícula que está presa num potencial que é aproximadamente harmônico, pelo menos. Então, a quantização canônica diz que para essa coordenada clássica x, eu vou ter que encontrar um operador x chapéu. E para a coordenada p, eu vou ter que encontrar um p chapéu. E a hamiltoniana quântica vai ser o quê? Essa expressão colocando chapéu em todo mundo. 2m mais m ômega 2 sobre 2 x chapéu ao quadrado. E além disso, a imposição que tem que fazer é que o comutador desses operadores x e p tem que ser i, h cortado, vezes o Poisson bracket, que é 1. Então, o comutador de x com p tem que ser i, h cortado. Então, quantizar a teoria aqui vai querer dizer que eu vou ter que encontrar um espaço de estados. Nesse espaço de estados, definir operadores, que são x e p, que satisfazem essa relação de comutação. Se eu fizer isso, eu posso dizer que esse operador hamiltoniano vai dar a evolução temporal do sistema e posso sair calculando coisas. Bom, então, o que vocês vão fazer na lista vai ser mostrar uma série de coisas. Primeiro, definir um x' como sendo... Não, isso aqui deixa eu puxar para vocês. Como alguma coisa, um alfa vezes x e p', que é igual a um número beta vezes p, de tal forma que a hamiltoniana pode ser escrita da forma h cortado ômega x' ao quadrado mais p' ao quadrado. É só uma questão de escolher adequadamente alfa e beta para escrever o operador hamiltoniano dessa forma. É só uma mudança de coordenadas. Agora vem a mudança de coordenadas mais interessante. A gente vai pegar x e p, que são dois operadores, e vamos fazer uma troca. Em vez de trabalhar x e p, eu vou trabalhar com dois outros operadores, que são duas combinações lineares deles. Mas é uma combinação linear complexa. Então eu vou pegar x' mais i vezes p', isso aqui eu chamo de um operador A. E esse A, ele não é hermitiano, não é autoadjunto. X e P são autoadjuntos. Tem que ser. Eu tenho que construir eles de forma que eles sejam autoadjuntos. Se isso aqui é autoadjunto, quando eu tiro o complexo conjugado de tudo,
x vai ficar igual, p vai ficar igual, mas o i troca de sinal. Então, o o conjugado vai ser x' menos i p'. Tá? Aí vocês vão mostrar também que o comutador de A com A daga, com A conjugado, é operador identidade, operador U. E além disso também, você pega isso aqui, inverte para x e p e substitui aqui. Enfim, de alguma forma você vai reescrever essa hamiltoniana em termos de A e a daga. E o que você obteve vai ser o seguinte: acortado ômega, operador número mais 1 meio. Onde esse operador número, cujo nome vai ser explicado logo mais, é a daga A. Então isso aqui é só pegar e ficar reescrevendo as coisas. Certo? É um trabalhinho braçal, tem que ser feito uma vez na vida. Se vocês já fizeram, não precisa fazer de novo. Interessante que você veja que o operador hamiltoniano e esse operador número, que eu chamei aqui, eles são basicamente a mesma coisa. Tem uma constante, são proporcionais, e tem um fator aqui constante. Mas o fato é que eles são basicamente iguais entre si, e em particular eles comutam entre si. Certo? A álgebra linear me ensina que quando dois operadores eles comutam entre si, e eu estou pensando que eu vou representar ele por matrizes, quando duas matrizes comutam entre si, elas podem ser diagonalizadas ao mesmo tempo. Ou seja, eu posso escolher uma base no espaço de estados em que tanto H quanto N são diagonais. Então, se eu escolho uma base no espaço de estado, que eu chamo de N, vetores N, onde esse N, por enquanto, é um número qualquer que eu não conheço. Em princípio, de começo, não tem nenhuma restrição para N. Eu só digo que N, ele é o autoestado do operador número. Ou seja, número a torno nesse vetor tem que dar N vezes o vetor. Se isso aqui vale, então, obviamente, a hamiltoniana aplicada em N é igual a H cortado ômega N mais 1 meio N. Então, um autoestado de N é um autoestado de energia também. Então, esse aqui é o valor da energia para esse estado. E a energia ela é basicamente proporcional a N. Ela cresce quando N cresce e decresce quando N decresce. Tudo bem? Aí vem, você tem que trabalhar um pouquinho, aqui é um pouco de... Por enquanto é só definição, Agora que vem a engenhosidade de quem bolou essa história toda. É realmente conseguir construir esses operadores de forma explícita. Para isso, também vai estar na lista, para quem nunca fez isso na vida, mas dá para provar a seguinte relação. Que quando eu pego um autoestado N do número, eu aplico o vetor A chapéu, o que eu obtenho aqui, ele é um autoestado, de novo do N, só que o número N menos 1. E aqui tem uma constante, uma normalização que é raiz de N. Então, quando eu aplico o A dagger nesse cara aqui, ele vira essencialmente o N menos 1. Então, você basicamente pega um autoestado e leva ele no que está uma unidade abaixo. Ele desce o autoestado. E o A dagger pega o N e ele sobe o autoestado. Isso é a questão, você faz algumas continhas para mostrar isso. Uma vez que você mostrou isso, você faz uma suposição. Você supõe que o sistema, isso na verdade não é uma suposição, é um requerimento físico, o sistema para ser estável, ele tem que ter um mínimo de energia. Porque é o problema que eu falei da vez passada, instabilidade. Se ele não tem mínimo de energia, ele pode ir decaindo eternamente para energia menos infinito, e vai liberando uma quantidade infinita de energia para fazer isso. Isso não faz sentido. Então, todo estado físico, para ser estável, ele tem que ter um mínimo de energia, tem que ter um chão de energia. Então, eu suponho que existe um estado de vácuo. Eu vou chamar de estado de vácuo
esse estado de mínima energia. Certo? E, bom, a energia está definida a menos de um shift, né? Então, eu vou dizer que esse estado de vácuo vai corresponder ao n igual a 0. Então, se esse aqui é o mínimo de energia, se eu pego esse estado, o n igual a 0, que eu suponho que será o mínimo da energia, e tento aplicar um A daga, um operador que desce o número, né? Esse operador desceria o número. Só que não pode descer, porque esse já é o mínimo. Então, o que vai dar aqui do lado? Vai ter que dar 0. Vai ter que dar o vetor 0, vetor nulo. Tá? Cuidado, não é o vetor de nível n0. É o vetor 0, vetor nulo. Então, eu faço a suposição de que existe esse estado de vácuo, e esse estado de vácuo tem que satisfazer isso daqui. Com esse estado de vácuo satisfazendo isso daí, aí eu posso mostrar que, primeiro, esse n aqui tem que ser inteiro. Porque se ele não for inteiro, for tipo 1,5, eu aplico A uma vez, esse vai para 0,5. Aplico A de novo e iria para menos 0,5. Mas não pode, porque n igual a 0 é o mínimo. Então o n tem que ser inteiro. E além disso, dá para mostrar que se eu pego esse vácuo e aplico o operador A dagger, isso aqui vai dar exatamente, o 0 vai subir, vai dar 1, vai dar o vetor estado n igual a 1. Se eu aplico a dagger de novo, então pego o vácuo e aplico o A dagger duas vezes, eu subo mais uma unidade. Só que vai ter uma raiz de 2 aqui. Então vai dar a raiz de 2, o estado n igual a 2. E assim por diante. Então, ou seja, para qualquer n inteiro, esse estado, eu construo ele explicitamente aplicando o operador A daga n vezes, tem que dividir aqui por uma normalização, que vai dar um n fatorial, aplicando o estado de vácuo. Então eu construo explicitamente todos esses estados. Então eu consigo construir todos os passos estados. Todos os estados do Hamiltoniano eu conheço. Eles são numerados por esse número inteiro aqui, n, que vai de 0 até infinito. Eu construí eles explicitamente. Construídos esses estados explicitamente, eu consigo encontrar, por exemplo, as matrizes que representam os operadores A e A daga nesse espaço. Basta para isso pegar daqui e mostrar que o elemento de matriz... Eu estou muito alto aqui, né? Eu não esqueço que eu não posso escrever tão alto. O n' A, n, esse elemento de matriz é a raiz de n, uma delta de n', n. Tá? E o elemento de matriz do A daga é a raiz de n mais 1, delta, aqui, perdão, aqui é menos 1, e aqui n', n mais 1. Esse elemento de matrizes aqui, escrito em termos de matrizes, explicitamente, o A vai ser a matriz que tem, aqui é 0, 0, 0, aqui vai ser 1, 0, 0, 0, e assim por diante. Aqui vai ser 0, raiz de 2, 0, 0, assim por diante, 0, 0, raiz de 3, 0, e assim por diante. Então, seja, a diagonal principal ela é 0, e a diagonal embaixo é 1, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4, e assim por diante. É uma matriz infinita, porque tem infinitos estados, tem dimensão infinita. O A daga vai ser a matriz 0, 1, 0, 0, assim por diante, 0, 0, raiz de 2, 0, assim por diante, 0, 0, 0, raiz de 3, assim por, 0, assim por diante. Então, matriz diagonal 0, e a matriz, a diagonal acima é 1, raiz de 2, raiz de 3, assim por diante. Oi? Não tem que ser ao contrário? Eu estou fazendo aqui... Deixa eu ver, eu fiz uma besteira, eu escolhi o n correndo aqui e o n' correndo aqui. Então vamos ver, o n' tem que ser n menos 1. Ou seja, o n' tem que ser 1 menor, até ao contrário. Tudo bem. Então isso se corrige.
Verdade. Tá, agora está correto, né? Tá. Então você escreveu explicitamente esses vetores, né? Essas matrizes. Conhecendo essas matrizes, você pode facilmente encontrar x' e p'. É só resolver, né? Inverter isso daqui. Então, conhecendo essas matrizes, eu conheço explicitamente as matrizes que representam esses operadores. Voltando aqui atrás com essa transformação, eu encontro então as matrizes que representam x e p. E aí na questão de multiplicação de matrizes, né, mostrar que a relação de comutação de x com p vai ter que dar exatamente i h cortado. Tá? Esse i h cortado vai vir daqui de dentro, né? Esses alfa e betas, né? Porque aqui não tem nenhum h cortado, nada, né? Então vai vir quando você voltar para a variável x e p. E aí tá ótimo. Você tem espaço estado, já todo construído direitinho. Você tem a representação dos operadores x e p como matrizes. E aí é questão de fazer contas para tirar os resultados que você precisa. Então você provou que é possível realizar esse procedimento de quantização realizando de forma construtiva. Você construiu a teoria quântica que tem que obedecer essas relações que está aqui. Tá? Então, dessa forma você resolveu o oscilador harmônico. Tá? Para mostrar que isso aqui tem a ver, né, com a... Não, eu não vou mostrar isso aqui porque minha revisão já passou mais tempo do que eu queria. Vou deixar isso aqui como exercício também. Enfim, dá para nesse formalismo encontrar as funções de onda usuais que vocês estão acostumados. Então vai ser um exercício, a partir disso daqui, encontrar a função de onda usual que você encontra lá resolvendo a equação de Schrödinger. Uma coisa simples. Tudo bem? Para pegar mais, assim, mesmo quem nunca viu isso aqui no curso, pegou mais ou menos a ideia da coisa, isso aqui como você é inteligente para introduzir esses operadores, e fazer essa construção aqui, é um truque muito esperto. Felizmente é um truque muito esperto que rende muito, que você vai conseguir usar ele em muitos lugares. Por isso que é importante então você fazer esse tipo de coisa uma vez na vida. Tá? Então vai estar na lista. As contas não são tão complicadas assim. Tudo bem? A última coisa que eu vou lembrar de mecânica quântica é a questão de simetrias. Um último detalhe de mecânica quântica é como que você introduz na mecânica quântica uma simetria do sistema. Uma simetria do sistema quer dizer que você faz uma transformação no sistema e ele não muda. Então você tem um certo sistema físico, você pode girar ele, por exemplo, e você constata que o resultado dos experimentos dão as mesmas coisas. Então um sistema é dito simétrico por rotações, no caso. Tá? E quando você vai estudar o formalismo da mecânica quântica, você vê que simetrias estão associadas a operadores que são ditos unitários. Então toda transformação de simetria ela tem que estar associada no formalismo quântico a um operador que ele é unitário. Unitário quer dizer o seguinte, que eu pego esse operador U, calculo o adjunto dele, o U dagger, ele é igual ao U menos 1, a inversa do U. O seu adjunto é o seu inverso. Certo? E o que faz esse operador? Ele faz o seguinte, digamos que eu tenho um certo estado quântico, psi. Esse estado representa o sistema para mim. Aí eu aplico a transformação no sistema, giro o sistema, por exemplo. Então o estado quântico que representa o sistema mudou, em geral. Então esse estado quântico muda para um estado psi', que ele é dado por U aplicado em psi. Então U é o operador que pega o estado e leva no estado após a transformação. Agora tem um operador que representa um observável físico.
Né? Eu aplico a transformação, geralmente esse operador também muda. Então o operador linha, O linha após a transformação vai ter que ser igual a U operador U dagger. Então também o operador U leva um observável no observável depois da transformação. E por que as coisas são feitas assim? Porque digamos que você pega uma coisa que é fisicamente observável, fisicamente medível no experimento, é essencialmente o valor esperado, por exemplo, de O nesse estado quântico. É isso aqui que você vai tirar realmente do laboratório, o valor esperado. Você não tira diretamente o estado, o psi, não tira diretamente o observável, o operador, você tira o valor esperado, é o número que você obtém. Quando você fala transformação, isso aqui vai se transformar em quê? Em psilinha, O'linha, psilinha. E o que é isso? Pelas coisas que eu vi aqui. Esse psilinha, ele é o Bra correspondente ao cat. Quem não entende o que eu estou falando, deixa para lá. Mas enfim, quando eu virar esse negócio aqui, eu vou tirar o complexo do que está aqui. É uma coisa de construção. E essencialmente isso aqui é um truque, então não tem muito como...
Então isso é quantização. Isso daqui eu vou falar. Não vou falar porque eu já falei demais. Ok, então isso foi a mecânica quântica em 1 hora. Era para ser meia hora, mas não foi. Agora, vocês disseram que, pelo menos que eu vi ontem, boa parte de vocês já viram curso de relatividade. Confere? Quem nunca viu... não sei, vamos ser... Quem nunca viu nada de relatividade, nem em física básica, lá o Halliday 4. Tá, pelo menos o Halliday 4 vocês já viram. Quem já fez um segundo curso de relatividade? Já fez um curso cujo título é Relatividade Restrita, realmente. Quem já fez isso? São poucos. Tá. Bom, pelo menos então, espero que vocês conheçam já, né, a ideia básica, digamos, que é a relatividade. O interessante é que essa ideia básica é muito mais simples de entender do que a ideia básica da mecânica quântica. Nesse aspecto, a relatividade é melhor. Então eu vou começar hoje, então, um brevíssimo resumo de relatividade restrita. Certo? Esse resumo está também na aula 3, no começo da aula 3, principalmente no começo da aula 3 do Riveres. Tá? Então seria interessante se vocês conseguissem assistir essa aula. Então, qual é o princípio físico, digamos? Qual é o princípio fundamental de partida da relatividade restrita? Por sorte, ela é uma teoria menos abstrata, que é a mecânica quântica, e seus princípios elementares também são mais fáceis de capturar. A ideia primeira de que as leis da física não podem depender do observador, pelo menos do observador inercial, que é essencialmente observadores que se movem entre si com velocidade constante. Então a primeira coisa é, as leis da física, as equações fundamentais que descrevem a dinâmica da física, elas não podem mudar de cara quando você muda de referencial, desde que seja uma mudança inercial, que o referencial esteja a mesma velocidade. Então, eu mudo o referencial, os números que descrevem as posições e tempo mudam, mas as leis físicas não podem mudar. E outro princípio é a constância da velocidade da luz. A velocidade da luz é a mesma medida por qualquer observador. Então, vamos começar a falar aqui de simetria relativística. Então, essa história que eu acabei de escrever, eu suponho que já seja familiar a vocês. Então eu vou apresentar a simetria relativística de uma forma diferente, mais formal. Então, para entender de forma mais formal a simetria relativística, eu vou introduzir o conceito de evento. E o evento é bem aquilo que, enfim, a sua acepção no dicionário diz. Evento é algo que acontece. É alguma coisa que acontece, é uma coisa essencial que acontece num certo ponto do espaço, num certo instante do tempo. Então, a noção fundamental de evento é que é uma coisa localizada no espaço e no tempo. Então, por exemplo, uma luz acende num certo ponto do espaço, num certo instante de tempo, é um evento. A luz que emitiu por essa lâmpada, ela chega num sensor que está em outro ponto do espaço, num certo instante posterior, isso é outro evento. Assim por diante. Então eu posso localizar, para localizar um evento, eu tenho que dizer onde ele acontece e em que instante de tempo. Então eu vou escrever aqui 2 eixos coordenados, que na verdade eu vou representar 3. Tá? Então pense que isso aqui representa na verdade 3 eixos coordenados. Então aqui seria x, y, que eu não desenhei, e z. x1, x2, x3. Ou seja, esse plano que está aqui seria as coordenadas x1, x2, x3. Então, um ponto nesse plano, aqui do quadro, que na verdade eu estou pedindo para vocês imaginarem que é o espaço todo, né? Um ponto aí representa um ponto do espaço. Só que além disso tem que gravar o tempo. Então, para gravar o tempo, eu vou puxar, aqui tem 3 coordenadas, vou puxar uma 4ª coordenada, que vai ser o tempo.
Só que por causa desses acidentes históricos infelizes, né, as posições são marcadas, são medidas em metros e tempo em segundos, que são dimensões diferentes. Então eu vou corrigir esse acidente histórico multiplicando o tempo por c. E aí eu vou medir o tempo em metros. Vou chamar isso aqui, perdão, deixa eu corrigir aqui, é x1, x2, x3 em cima. Tá? Isso é porque vai ter um embaixo, depois vai ser diferente. Tá? Então esse aqui é o x, que é o y, esse aqui é o z, e esse aqui vai ser o x0. Tá? É uma coisa que eu posso fazer, tá? Eu posso combinar um relógio que mede o tempo em metros. Tá? Passou um segundo e vai dizer que passou 3 vezes 10 na 8 metros. Tá? Tudo bem, eu não tenho nada de errado nisso. Tá? Então, quando eu tenho algum evento, alguma coisa que acontece aqui, eu posso fazer as projeções desse evento aqui nesses 4 eixos, né? E essas projeções vão representar o instante que aconteceu esse evento, que aconteceu essa coisa, e a ponta do espaço. Então, assim, naturalmente, eu junto, digamos, quando eu faço isso, obviamente, está na cara que eu quero fazer, é especificar as 3 posições com o tempo num único objeto. Né? Então, eu vou escrever aqui as 3 coordenadas espaciais e a coordenada temporal, escrita como x0, que é c vezes t. Né? E isso aqui vai definir o que eu chamo de um tetravetor, x-mi. Tá? Onde mi é um índice que vai de 0, 1, 2, 3. Então isso aqui é o x-vetor usual, isso aqui é c vezes t. Tá? Para quem pensou mais a fundo relatividade restrita, isso é muito natural, porque a grande ideia, digamos, que foi trazida, que está por trás da relatividade restrita, a grande moral da história, digamos, da relatividade restrita, é que o tempo está em pé de igualdade com o espaço. Não pode ser mais uma coisa distinguida. Ele está em pé de igualdade, então nada mais natural do que juntar ele com a turma. Eu coloco o tempo aqui junto com todo mundo, isso é um tetravetor. Eu vou definir agora o seguinte: eu posso ter um evento aqui, eu posso ter outro evento aqui, que acontece num instante diferente, em posições diferentes. Tem 2 eventos. Eu vou definir o intervalo entre esses 2 eventos. Esse intervalo vai ser ΔS quadrado, que vai ser o quê? x0 menos x0' ao quadrado. Pego a diferença dos tempos entre eles, eleva ao quadrado, menos o x vetor quadrado menos x' vetor ao quadrado. Isso aqui é simplesmente C2 T0 menos T0' ao quadrado menos x vetor menos x vetor' ao quadrado. Isso é um intervalo. Esse sinal menos aqui, ele está aí mesmo. E agora, então, feito isso, eu posso enunciar a relatividade restrita de outra forma. O primeiro princípio permanece o mesmo. As leis da física não dependem do observador. Então, se eu sou um observador, eu olho os eventos, eu dou coordenadas para esses eventos. Se eu monto num outro referencial que se move com velocidade constante em relação àquele primeiro, esses números aqui vão mudar. Então vai ter uma transformação que vai mudar esses números. No entanto, as leis físicas não podem mudar. Isso mantém o mesmo princípio. Mas o outro princípio é o seguinte, que quando eu faço essa mudança de referencial, o valor de ΔS ao quadrado é invariante. Ou seja, eu calculo o intervalo no meu referencial. Aí mudo de referencial para outro referencial inercial. Esses valores aqui todos mudam, mas o valor ΔS quadrado não muda. Esse é o princípio da relatividade restrita. Tá? Não é difícil ver que isso aqui corresponde exatamente ao que vocês estão familiarizados. Certo? Então, por exemplo, a seguinte experiência. Eu tenho aqui o referencial X, aqui eu tenho o observador O. Esse observador O tem uma lanterna,
E aqui tem um fotossensor que vai acender algum sinal aí quando chegar a luz aqui, né? E a distância aqui é L. L, conforme medido por esse camarada. Certo? Então, o evento 1, vamos colocar aqui, o evento 1 é o seguinte, ele acende a luz. Tá? E esse evento 1 acontece em T0 igual a 0, né? E x vetor igual a 0. Tá? Ou seja, ele está sentado na origem, e aí em T igual a 0 ele acende a lanterna. Esse é o evento 1. É um evento, ele acontece num ponto específico, num instante específico. O evento 2, né, é o quê? É quando a luz chega aqui, ela acende algum sinal. Então esse é o evento 2. Tá? Acendeu o sinal no fotossensor. Esse evento acontece quando? Bom, como a luz tem velocidade c, para esse camarada que está aqui, né, isso que vai acontecer em T0, em T final, né, igual a L sobre C, né, e em x igual a L. Certo? YZ continua sendo 0. Tá? E aí esse camarada vai e calcula ΔS quadrado. ΔS quadrado vai ser C. Como T0 é 0 e x0 também é 0, né? Vai ser simplesmente C, T2 menos x, 2. Tá? Agora T é L sobre C, x é L, então isso aqui vai dar 0. Então o intervalo entre esses dois eventos é 0. Agora, a mesma experiência ela é acompanhada por um outro observador que está aqui, tá? Que vai ser o O', para ser democrático, vamos dizer que é uma observadora. Tá? E eles se programam para que, no instante T0 igual a 0, em que o O acende a lanterna, tá? Ela está exatamente no mesmo ponto que ele. Eles estão exatamente um ladinho do outro. Então, para essa observadora aqui, também o T0' é igual a 0 e o x0' também é igual a 0. Isso eu sempre posso montar desse jeito. Né? Só que vocês sabem, né, que o segundo evento que está aqui, essa observadora se move com velocidade v naquela direção. Né? Ela não vai concordar de que o instante em que isso aqui acontece é L sobre C, nem que a distância entre esse ponto aqui e o ponto em que esse camarada acendeu é L, porque tem contração dos espaços e tudo mais. Né? Então, ou seja, para ela, isso acontece em algum T', em alguma posição x', que eu posso calcular lá usando a relatividade. O que é interessante é que, se ela for calcular o ΔS' ao quadrado, isso que vai ter que ser o quê? C T' ao quadrado menos x' ao quadrado. Só que a velocidade da luz tem que ser o mesmo para essa observadora. Então, para ela, a luz também tem velocidade c. Então, para ela, o T' vai ter que ser necessariamente o quê? X' sobre c. Então, ou seja, isso aqui vai dar 0 de novo. Então, só para mostrar que o fato de que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores é o que está por trás, é o equivalente a esse requerimento, que ΔS2 é invariante. É uma forma diferente de dizer as coisas. Oi? É C quadrado dos dois casos, né? C quadrado, muito bom. Exatamente. Tá claro? Então, vamos alcançar um grau de maturidade maior agora, né? E para a gente, o princípio da relatividade não é mais de que C é o mesmo para todos os observadores. O princípio é o intervalo é invariante, tá? Feito uma transformação de Lorentz. Muito bom. Para continuar, eu quero revisar essa notação. Isso é coisa que eu fiz aqui. Isso eu chamo de notação covariante, né? Ou no formalismo de tensores, tetravetores, assim por diante. Essa notação é um dos casos mais felizes, interessantes em física, em que quando uma notação ela é não apenas inteligente, mas ela está embasada num princípio físico fundamental, né? A introdução dessa notação faz uma diferença brutal. Então, para você tratar a relatividade,
a forma como você aprende relatividade no Halliday, né, é uma forma razoavelmente complicada. Se você for tentar trabalhar com eletromagnetismo naquela forma, vai ter uma certa... não dificuldade, mas vai ter bastante trabalho. Né? Agora, uma vez que você percebe de que o espírito da relatividade restrita, basicamente, a coisa mais fundamental é que o tempo e espaço são equivalentes, e você leva a sério essa equivalência de tempo e espaço, né? Colocando tempo e espaço juntos numa única coordenada, que é o que se chama de um tetravetor, né? E você agora pensa, agora vou esquecer essa minha divisão mental entre tempo e espaço, que é um vício que eu tenho, né? Porque meu carro não consegue acelerar até próximo ao estado da luz, então eu me acostumei com o fato de que parece que tempo e espaço são muito diferentes, né? Uma vez que eu aceito isso daqui e começo a só trabalhar com coordenadas, né, que são tetravetores, em vez de vetores, trabalhar com tetravetores, e objetos em que eu junto aqui na coordenada temporal com as espaciais, eu tenho uma simplificação brutal no tratamento da relatividade, e, por exemplo, do eletromagnetismo. Então, as famosas 4 equações de Maxwell, por exemplo, na verdade são 2 equações de Maxwell. Porque quando você vai fazer usa o formalismo relativístico, realmente, essas 4 equações, na verdade, se juntam em 2 equações apenas. Tá? E uma delas é trivial, na verdade. Uma delas tem a ver só com a simetria, e a outra que carrega realmente a conexão entre campos e fontes. Então, a coisa simplifica brutalmente. Então, essa aqui é uma notação muito importante. E é fundamental você tratar campos relativísticos, de uma forma mais adequada. Aí, eu imagino que nem todos estejam familiarizados com essa notação. Isso é verdade. Quem não conhece, quem não viu essa notação de tetravetores? Quem não sabe subir esse índice e coisas assim? Esses índices μ. Levante a mão mesmo. Tá, cerca de um. Tá, não sabe. Bom, eu vou fazer uma breve revisão, então, desse formalismo, tá? Bem prática, para tentar fixar ideias, para ajudar. Porque se vocês não entenderem, não conseguir acompanhar esse sobe e desce de índice que vai ter nas próximas aulas, vocês não vão conseguir acompanhar mais nada. Tá? Então, eu acho que vale a gente praticar um pouco essa notação. A ideia que está por trás disso é você trata tempo e espaço em pé de igualdade. Então, observe o seguinte. Esse intervalo que está aqui, escrito dessa forma, aqui, parece muito o quadrado de um vetor, exceto por ter um sinal errado aqui. Se não tivesse aquele sinal errado, ou se eu me fixo, no caso, por exemplo, o espaço euclidiano de 3 dimensões, se eu tenho um vetor, aqui é o espaço euclidiano. Se eu tenho um vetor R, que tem componentes que eu chamo de x1, x2, x3, o quadrado desse vetor, a gente sabe desde muito tempo, é x1 quadrado, mais x2 quadrado, mais x3 quadrado, ou seja, a soma de i igual a 1 até 3 de x i ao quadrado. Eu vou escrever isso daqui da seguinte forma. Ninguém me impede de escrever da seguinte forma. Como uma soma em i e em j, de 1 até 3, de xi, xj, eu coloco aqui um g e j. E, obviamente, para isso aqui que eu quero escrever ser igual a isto aqui, esse g e j tem que ser o quê? Tem que ser 1 se i é igual a j, 0 se i é diferente de j. Ou seja, esse cara aqui tem 2 índices, então eu posso montar ele numa matriz. Então isso quer dizer que a matriz G e J tem que ser nada mais do que a matriz de identidade. Tá?
E se eu penso também que o vetor R, né, o vetor R, eu posso escrever uma matriz que representa o vetor R, tá, que é uma matriz coluna. Então, obviamente, esse R quadrado que está aqui, né, vai ser o quê? Né? Pega isso aqui e escreve como soma G e J, né, e J, perdão, X I G I J X J. Se eu escrever desse jeito é óbvio, né? Quer dizer, multiplico aqui coluna com linha e aqui linha com coluna. Tá? Então esse R quadrado ele é a matriz R transposta vezes a matriz G e J vezes a matriz R. Uma matriz coluna, matriz quadrada, dá uma matriz coluna, multiplica por matriz linha, dá um número, que é R quadrado. Tá. Esse R quadrado aqui, ele é chamado norma do vetor. Na verdade, não, desculpa, perdão. Eu posso. Norma do vetor R é simplesmente a raiz quadrada desse quadrado do vetor. Então, o espaço euclidiano é um espaço de vetores que tem norma, né? E a principal propriedade para esquecer uma norma, né, é que ela tem que ser positivo definida. E tudo aqui é positivo definido. Né? Isso aqui sempre é positivo. Esse R quadrado sempre é positivo. O caso relativístico, ele é a expressão que tem lá, ela é muito similar, mas tem sinal menos. Então já não é positivo definida. Certo? Mas eu posso escrever o ΔS quadrado que está lá como sendo um quadrado, digamos, de algum tetravetor, de uma forma parecida com essa. Eu posso escrever como uma soma, agora em Mi e Ni, que vai de 0 até 3, e aqui vai ter uma matriz eta, Mi, Ni, ΔS, Mi, ΔS, Ni. Tá claro? Fiz a mesma coisa que eu fiz aqui. Agora, para aquilo que eu escrevi lá ser igual a isso que eu quero, essa eta tem que ter uma forma específica, não pode ser qualquer coisa. Então, eu vou escrever aqui a matriz eta mini. A matriz eta mini, ela é o seguinte. Ela é uma matriz que eu vou escrever por blocos aqui. Né? Ela tem aqui o 1, o elemento 0, 0. Aí aqui todos os outros elementos são 0. Aqui os elementos são 0. E aqui esse bloco aqui 3 por 3 é menos a matriz de identidade. 3 por 3. Tá? Ou seja, é uma matriz que é diagonal. E aqui é 1, menos 1, menos 1, menos 1. Essa é a matriz. Tá? Então, esse 1 pega o ΔS0, ΔS0, vai dar o primeiro termo que está lá. Tá? E esses menos 1 vai pegar o ΔS1, ΔS1, ΔS2, ΔS2, vai dar o segundo termo que está aqui. Tá claro? Tudo bem? Bom, eu posso ir adiante, tá? Eu vou usar o que a gente chama de uma notação de Einstein. Observe o seguinte, que o índice Mi aparece duas vezes, uma em cima e uma embaixo. E o Ni também aparece duas vezes, uma em cima e uma embaixo. Então o Einstein, o inteligente, ele percebeu que ele pode simplesmente, quando isso acontece, eu posso eliminar o símbolo de soma. Eu vou definir que sempre que aparece um índice com a mesma letra em cima e embaixo, eu estou somando de 0 a 3. Então, essa é a notação de Einstein. Eu vou deixa eu ver. Eu vou voltar a apagar aqui. Ou. Soma de 0 a 4. 0 a 3. É. Tudo bem? Ok? Vocês têm direito de regular a minha velocidade, tá? Se há um consenso de que eu estou indo rápido demais, vocês, por favor, me digam, tá?
Então, inspirado naquilo que está lá, eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho um quadro vetor xmi, né? Lembrando que é x0, que é c vezes t, essencialmente, x vetor. Então, eu vou dizer que o quadrado desse vetor, x quadrado, é por aquilo que eu escrevi lá, né? É aquela expressão, só que vezes delta S é a x. Então, o vetor x quadrado vai ser o quê? Eta mini xmi xni. Tá? E convenção de Einstein. Tá? Esse índice aparece em cima e embaixo, repetido, então eu estou somando. Tá? Ou seja, o que é isso daqui? Isso aqui é eta 00, x0, x0, mais eta 01, x0, x1, mais assim por diante. 01, 02, 03, 1, 0, 1, 2, assim por diante. Né? Todos são duas somas para ser feita aqui. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Considera o que aparece aqui. Esses dois termos que aparecem aqui. Eta mi ni x ni. O ni está repetido em cima e embaixo. Então ele está somado. Então esse ni, na verdade, ele não existe mais. Ele na verdade está somado. Né? Então na verdade o que eu tenho aqui é eta mi 0 x0 mais eta mi 1 x1 e assim por diante. Então na verdade aqui é uma soma. Então esse índice está somado, mas o mi sobrevive. Se eu abrir essa expressão, vai ter um índice mi realmente sobrando. Esse mi está fixo. Então essa é uma expressão com índice mi. Certo? Então eu vou dar um nome para essa expressão que tem o índice mi embaixo. Eu vou dizer que isso aqui é o x com índice ni embaixo. Ni. Lembre-se. Oi? Mi, verdade. Perdão. Índice mi embaixo. Quem lembra do Monty Python? Muito bom. Tá? Então, por enquanto parece só um símbolo. Né? Eu digo que esse objeto aqui tem um índice livre embaixo, eu chamo isso aqui de x com índice embaixo. Então, por isso que eu tomei cuidado. Né? O x que eu introduzi inicialmente tem índice em cima. Agora eu defini o que é um x com índice embaixo. Né? Ele é o quê? Basicamente o produto, digamos, do x com índice em cima com essa matriz. Certo? Com essa definição que está aqui, usando isso aqui em cima, eu vejo que x quadrado vai ser o quê? Isso aqui. Eu copiei aqui ao contrário, tudo bem. Eu peguei esse termo e esse. Tudo bem. Vai ser x em mi, que está aqui solto, e esses dois termos é o que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui x mi. Então, x quadrado é x mi, x mi. Tá? O que é isso daqui? É x0, x0, né? Está somando, mais x1, x1, mais a mesma coisa para 2 e para 3. Correto? Agora, o que dá isso daqui? Bom, por aqui, como que é a matriz? Então, assim, o xmi com índice embaixo, como que ele é explicitamente? Tá? Se o xmi com índice em cima é x0 e x vetor. Certo? Então, o componente 0 do xmi embaixo vai pegar o quê? A matriz x, o eta 0, 0, x0. O eta 0, 0 é mais 1. Então, aqui vai dar x0. Tá? Então, o x0 em cima é a mesma coisa que o x0 embaixo. Mas quando eu pego 1, 2 e 3, não. Porque o x1 embaixo vai ser o quê? Vai ser eta 1, 1, x1 em cima. E o eta 1, 1 é menos 1. Ou seja, o x1 embaixo é menos x1 em cima. Ou seja, aqui aparece menos o x vetor. Tá? É aquele menos que está lá no eta. Então, ou seja, o x0 embaixo
é a mesma coisa que x0 em cima. Então isso aqui dá x0 ao quadrado. Tá? Agora x1 embaixo é menos x1 em cima. Então isso aqui dá, na verdade, menos x1 em cima ao quadrado. Tá? Menos x2 menos x3. Tá? Ou seja, isso aqui é x0 ao quadrado menos x vetor ao quadrado. Que é o que tinha que ser. Tá? É o intervalo. Né? Quer dizer, tudo que eu estou fazendo aqui é a partir daquela definição inicial, do que é o intervalo relativístico. Tá claro? Então, eu vejo que o intervalo equivale ao quadrado desse tetravetor. Né? O quadrado eu posso escrever com auxílio dessa matriz aqui. Certo? E com essa matriz também eu posso definir o que é a operação de baixar um índice. E aí eu escrevo o quadrado vetor dessa forma. Tudo bem? Acreditem, essa aqui é a notação. Sempre aprender uma notação é um pouco monótono, tá? Mas acreditem, vale a pena. Estudar relatividade usando essa notação é outra coisa, é muito melhor. Cuidado, tá? Índices sempre são somados se está um em cima e um embaixo. Obrigatoriamente. Se vocês fazem um monte de conta e chegam no final com dois índices somados, dois em cima, tem coisa errada. Certo? Isso está errado. E por que isso está errado? Digamos que eu escreva xmi e soma esse negócio. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser x0, que é o x0 ao quadrado, mais x1 em cima, e assim por diante. Ou seja, vai ser mais x vetor ao quadrado. E esse sinal aqui está errado. O intervalo relativístico tem o sinal menos lá na parte espacial. Obrigatoriamente. Certo? Então, toda essa definição do que é índice em cima e índice embaixo, ela é feita para que dê esse sinal menos aqui, como tem que dar. Tá? Opa, que coisa. Final. Mas falta só mais uma coisinha. Um parênteses, né? Em alguns livros antigos vocês vão encontrar que ao invés de introduzir esse tipo de operação aqui, as pessoas antigamente gostavam de usar o tempo como variável, colocavam o tempo como uma variável complexa, imaginária. Colocavam um i na frente do tempo. E era assim que quando elevava ao quadrado eles conseguiam fabricar uma diferença de sinal. Então, em alguns livros antigos eles usam esse formalismo do tempo complexo. É equivalente, digamos, mas depois que a gente aprende mais a matemática que está por trás, isso aqui é muito mais natural. Principalmente porque, e agora, enfim, um pouco de cultura geral, né? Não vou falar disso, mas o eletromagnetismo é uma teoria fantástica, porque é uma teoria relativisticamente invariante descoberta antes da relatividade. Então ela era relativística antes que as pessoas soubessem o que era relatividade. Na verdade, ela inspirou a relatividade. A gravitação de Newton, não. Ela não é relativística, ela não respeita a relatividade restrita. E compatibilizar ela com a relatividade foi uma tarefa que, no final, era simples. Na verdade, o Einstein trabalhou mais de 10 anos para tentar encontrar uma teoria de gravitação que fosse compatível com a relatividade restrita. E essa foi talvez a maior obra dele, foi conseguir descobrir isso. E a forma como você coloca a gravitação de uma forma relativística é justamente com esse tipo de formalismo. Só que agora em que esse eta que está aqui não vai ser mais uma matriz constante, bonitinha, que nem aquela que está lá. Vai ser o que chama de uma métrica mais complicada. Então, por isso que modernamente, esse é o formalismo mais adequado para você tratar relatividade. Até porque ele é que tem mais paralelo com o que é a teoria da relatividade mais completa, que é a relatividade geral, que inclui gravitação. Fecha parênteses. Só uma última definição, tá? Mais um minutinho. Essa aqui, aquela lá, é a matriz eta mini, com índice embaixo. Eu vou definir também uma matriz eta mi com índices em cima, que vai ser a mesma, na verdade. As duas são iguais. Aqui é 1, aqui é menos a identidade, 3 por 3, e o resto é 0. Tá? É a mesma matriz.
E eu defini isso aqui desse jeito porque essa matriz é a inversa daquela. Tá? Ou seja, eta, se você pega a matriz eta mini embaixo, multiplica pela matriz eta mi rho em cima, tá? Ou seja, multiplicação de matrizes, você, aquela matriz tem dois índices, você multiplica um índice, tá? Que é o índice de coluna da primeira matriz com o índice de linha da segunda. Tá? Então tem que sobrar dois índices livres. Tá? E aqui eu tenho dois índices contraídos, tá? Então estão somados, e dois índices livres, mi e rho. Então isso aqui realmente posso representar como uma multiplicação de matrizes. Tá? Multiplica essas duas matrizes, isso aqui vai dar uma matriz de identidade, 4x4. Matriz de identidade, honesta, sem sinal metido no meio, tá? A diagonal 1. Tá? Isso aqui quer dizer, então, em notação relativística, que eta ni eta ni rho, tá? É igual ao quê? A 0 se mi é diferente de rho e 1 se mi é igual a rho, tá? Porque é matriz de identidade. E esse aqui eu tenho símbolo para isso, que é o delta, tá? Delta mi rho. Tá? Então eu defino a matriz eta embaixo, que está lá, eta com o índice em cima, que está aqui, e essa aqui é a relação fundamental que elas satisfazem. Essencialmente diz que uma é a inversa da outra. E para fechar o último exercício, a última continha que eu posso fazer para ver que toda essa construção faz sentido, né? Com essa matriz agora, eu posso também aprender a subir o índice. Né? Se eu tenho aqui um x ni, eu multiplico por eta mi ni. Né? Eu estou somando em ni. Uma soma genuína, porque tem um índice em cima e um índice embaixo, e está sobrando o índice mi. Então isso aqui é um objeto que tem um índice mi. E eu gostaria de ver que objeto é esse. Bom, o xni embaixo está definido aqui. Então aqui é eta mi ni. O xni embaixo não é nada mais que eta ni rho vezes o x rho. E agora, isso daqui, pela minha relação fundamental, ni está contraído, em cima e embaixo, tá ok? Mi e rho sobra, então isso aqui tem uma delta de mi e rho. Então aqui é delta de mi rho vezes x rho. De novo, rho está contraído, então está somado. Em cima e embaixo, soma legal. E esse delta, o que acontece? Sempre que rho é diferente de mi, dá 0. Quando rho é igual a mi, dá 1. Então isso aqui dá simplesmente x mi em cima. Ou seja, pegar um índice que está embaixo e multiplicar por eta mini, a gente chama isso de contrair o índice que está embaixo com a matriz eta, sobe o índice. Dá justamente aquele objeto com o índice em cima. Então eu posso usar essa matriz para subir e descer índices, e essa dança, acreditem, é muito útil. Tá bom? Então, desculpa, passei um pouquinho. Na próxima aula eu continuo falando de relatividade restrita. Alguma pergunta? Dúvida? Muitas, imagino. Prometo, até hoje à tarde eu libero daí uma lista com alguns exercícios para vocês praticarem um pouquinho. Tá?